Depende da hora que vocês estão assistindo, né? Eu aqui estou de tarde. Espero encontrá-los bem nessa pandemia e que a gente possa estar perto, mais brevemente possível, né? Que Jesus nos abençoe e nos guarde e temos hoje uma nova lição. Então, do livro dos médiuns, nós temos o capítulo 14, dos médiuns, né? É o título do capítulo, tá? Vamos lá? Bom, toda pessoa, ela sente a influência dos espíritos, né? Por quê? Porque a mediunidade é um fator como a inteligência, né? É inerente ao ser humano, né? É inerente às nossas possibilidades, né? Então, todo mundo é médium, né? Então, todos nós somos médium, mais ou menos, né? Dependendo daquilo que, a sensibilidade que a gente traz, né? Mas a gente chama normalmente de médio aquele que, de certa forma, tem uma certa intensidade, ou então ela é mais ostensiva, né? Mas não quer dizer que não tem uma graduação infinita da mediunidade, isso tem, né? Vamos lá. Portanto, a mediunidade, ela está no dia a dia do ser humano, muito mais do que a gente imagina, né? Os espíritos estão sempre perto de nós, nos influenciando. Lembra daquela pergunta do Livro dos Espíritos, famosa, né? Os espíritos podem nos influenciar muito mais do que a gente imagina, porque no nosso dia a dia a gente tem a presença dos espíritos mais perto do que a gente pode imaginar, perto da gente do que a gente pode imaginar, né? A gente não pode enxergar ou não pode ouvir o mundo espiritual porque nós temos barreiras físicas, né, que nos impedem. Mas à medida que essa linha tênue desaparece, né, pelo desenvolvimento ou pelas necessidades, né, do desenvolvimento daquele médium, nós vamos ganhando esta possibilidade, né? Então, enquanto uns podem ouvir, outros podem sentir calafrio, sentir arrepio. Então, é uma graduação muito grande, até ostensivamente que eu vejo um espírito, ou que eu escrevo uma mensagem, ou que eu, através da psicofonia, eu converse com um espírito, né? Dou possibilidade desse espírito conversar com alguém. Acho que o principal que a gente tem que tomar aqui é que o médium, que a gente fala de médium, né? Não essa pessoa que é sensível, que isso daí todo mundo tem, em grau maior ou menor. Médium, na verdade, é um trabalhador. Tá? Na minha concepção é assim, né? Ele é um trabalhador, é aquele que serve de intermediário. Era isso que o Kardec queria falar quando ele trabalhava a mediunidade, né? Não é essa sensibilidade que a gente tem no dia a dia, né? Ela faz parte. Mas o médium mesmo é aquele que está trabalhando, que serve de intermediário entre o mundo dos espíritos e a gente aqui. Então, ele serve de canal, tá? Então, pode ser uma pessoa que e é isso daí que é médio, né? Então, como eu falei, pode ser desde aquela graduaçãozinha mínima, né, que a pessoa sente alguma coisa, até ver um espírito, por exemplo, conversar com ele. Mas mediunidade, que a gente vai tratar aqui, são aqueles médiuns em que a faculdade é própria para o trabalho, né? Que serve de canal para as vibrações. Então, nós temos vários tipos de médiuns, ele, como eu falei, tem uma graduação, eu posso ter várias mediunidades ao mesmo tempo, umas mais ostensivas, outras menos, umas que interpolam a outra, né? E fazendo uma lista de médiuns, né, que o Kardec coloca, ele coloca os médiuns de efeitos físicos e depois os de efeitos inteligentes. Então, a gente já estudou isso, de efeitos físicos, depois tem os sensitivos, os auditivos, os falantes, os videntes, os sonâmbulos, curadouros, os pneumatógrafos, os escreventes ou psicógrafos. Então, o médio de efeito físico é aquele médio que eles são aptos para produzir fenômenos materiais, como ruídos, movimentação de corpos inertes, né? Ele pode ser facultativo, né? Acontecer de vez em quando, pela própria vontade, ou então até involuntário. Ele não quer, ele tem medo e o fenômeno acontece. Por quê? Porque a expansão da energia magnética dele é que faz com que os espíritos utilizam desse mecanismo para transformar num fenômeno, ou de materialização, ou de pancadas, ou de levantamento de objetos, ou de transporte. A gente já estudou vários deles, né?
Então, os espíritos só conseguem mover objetos, provocar ruídos ou ficarem visíveis aos encarnados quando estão de posse desse fluido magnético. O médium, geralmente, ele precisa do médium para fazer isso, e às vezes precisa mais de um médium para fazer isso, né? Dependendo do tipo de fenômeno, ele usa essa energia da natureza, de várias pessoas, né? Mas é um fenômeno mais raro. Hoje a gente dificilmente vê um fenômeno de efeito físico. Então, vê os médios sensitivos ou impressionáveis, né? São aquelas pessoas que têm a possibilidade de sentir a presença de um espírito. Ou vem uma espécie de arrepio, ou um formigamento, ou uma sensação de uma presença, né? Assim como o cego percebe quando muda o ambiente, esse médium, né? É o exemplo que o Kardec dá, né? Ele tem uma sensação diferente, né? Quando ele aprende a desenvolver isso daí, ele até percebe se é um espírito agradável ou se é um espírito que está com angústia, com dor, alguma coisa assim, né? Então, no nosso dia a dia, a gente tem muito contato com pessoas, né? E essa sensação que vai desde você entrar num ambiente e perceber que o ambiente é legal ou não, até a sensação de sentir mesmo os espíritos, né? De perceber alguma influência e ele se manifestar através, por exemplo, de uma psicofonia, né? Então, isso daí é um desenvolvimento que você faz, você cria como se fossem anteninhas e que você percebe a presença desses espíritos, né? E aí vem os médios auditivos. Então, o que é um médio auditivo, né? São pessoas que ouvem as vozes dos espíritos. Muitas vezes a voz que ele ouve, ela é interna, né? E parece que é dentro da cabeça dele, é a própria consciência dele falando, né? Outras vezes ele ouve um som externo claro e distintamente, como se uma pessoa viva estivesse falando. Quando acontece, pode reconhecê-los até pelo timbre de voz. Então, tem médiuns auditivos que até reconhece que espírito que está ali perto dele falando o que para ele, né? Tem vários exemplos sobre isso, né? Por exemplo, o médium psicógrafo. Quando a entidade chega perto, ela já sabe, porque trabalha muito tempo psicografando livros com esse espírito, já sabe quem é essa presença. O tipo de envolvimento que ele faz, o tipo de... como ele chega, né? De que forma que ele chega e entra em sintonia. Então, o médium, ele percebe essas nuances, né? Ela não é permanente, né? Os médios auditivos não é uma faculdade permanente, né? Por quê? Porque a gente vive rodeado de espíritos. Já pensou se a gente visse e ouvisse os espíritos continuadamente, a gente entraria com um transtorno sério, né? E a gente perderia uma crise, teria uma crise e tal. Mas acredito que nos hospitais psiquiátricos devam ter muitos médiuns internados, né? Porque não sabe que é mediunidade. Então, às vezes, o companheiro lá que está atrapalhando, que é um obsessor, ele pode fazer esse tipo de coisa e a pessoa começa a ouvir as coisas e, na verdade, não é de um espírito que está ali para atrapalhar. À medida que ele aprende como trabalhar com isso, como filtrar todas essas informações, ele volta a usar isso como mediunidade, né? Então, para um trabalho, para uma determinada finalidade, né? Isso daí é uma coisa importante. Eu vou contar uma historinha que eu lembrei agora, que tem na Revista Espírita. O médium era um médium, ele escrevia receita de medicamento. E o outro espírito que se comunicava através dele era um médico que fazia anamnese de quem estava ali na frente. Então, ele fazia um receituário, né, que hoje a gente chama, né? Então, uma pessoa chegou atrasada na reunião, e ele chegou e falou assim: olha, eu cheguei atrasado, tem jeito de você me dar o medicamento, né? Ele falou assim: ó, tem, porque o espírito que escreve o receituário, ele está aqui, mas o que diagnostica, não, ele ouvia o diagnóstico,
né? Então, esse cara tá com problema cardíaco, tá. E o que escrevia a receita, né, através da psicografia, anotava o medicamento. Ele falou, então não vai dar para atender. Né? Então, eram dois espíritos se comunicando pelo médium, um através da psicografia e outro através da fala, dele eu consegui ouvir a fala. Então, é um desenvolvimento de uma faculdade maravilhosa para ajudar as pessoas e ele servia como canal. Então, é o verdadeiro médium, né? É lógico que esses médios, o médium nunca vai ser permanente para tudo, né? Então, eu não vou parar em qualquer lugar e psicografar, por exemplo, né? Então, é um trabalho, tem hora marcada, tem momento certo, é um ambiente correto, como a gente sempre falou, né? O mesmo espírito pode ser ouvido com diferentes tonalidades e aspectos por 2 ou 3 médiuns audientes que o escutam. Então, às vezes, isso daí é uma coisa comum de acontecer, né? Às vezes o espírito está falando e cada médium capta, tem um filtro especial, então capta a fala dele, ou a tonação de voz, ou em forma de luminosidade, né? Isso porque cada médio tem uma capacidade de sintonia, o processo de filtragem individual, né? Então, numa reunião mediúnica, acho que eu já até contei isso, né? Vem um espírito amigo fazer uma prece final, por exemplo, e ele começa a orar. Então, por exemplo, o doutrinador, ele pode ouvir exatamente o que ele está falando, tá? Ele está fazendo uma prece maravilhosa. Ele está falando através de um médium psicofônico. O médium psicofônico, ele tem um filtro. Então, ele usa as palavras dele. Um médium auditivo, ele ouve o que o espírito está falando. Mas ele ouve revestido das possibilidades que ele tem também como médium. Um vidente, ele pode ver o que o espírito está falando em formato de demonstração de flores sobre a mesa, de luz caindo sobre o ambiente, né? O outro, que é mais sensível, ele sente um bem-estar tremendo, uma luz envolvendo todo mundo, né? Cada um capta aquela mensagem de uma forma diferente, né? É como nós hoje, né? As ondas, né? Cada um capta de uma forma, né? Dependendo do aparelho que a gente tem, né? Bom, e depois vem os médiuns falantes, né? Os que falam sobre as a influência dos espíritos. Eu pus um desenho de uma palestrante, né? Um palestrante também é um médium falante, né? Ou psicofonia. Ele, à medida que ele vai deixando, ele recebe intuitivamente as informações e essas informações ele entra em sintonia com o espírito que está ali auxiliando, seu anjo da guarda ou o nome que quiserem. Eles são os mais comuns, né? E com isso, a mediunidade de efeitos físicos já não foi mais tanto necessária. Por quê? Porque quando o espírito queria, ele se incorporava no médio psicofônico, né? Os espíritos que quer se manifestar, o espírito que quer se manifestar liga-se ao perispírito do médio e atuando-lhe no aparelho vocal, faz com que o médium lhe transmita as palavras. Então, ele pega mais essa área aqui, né, ó, e aí ele consegue desenvolver isso daí, né? O médium que tem essa área mais desenvolvida, ele tem facilidade de comunicação, tá? Temos que distinguir dois tipos de gênero de médium falante, os médiuns falantes conscientes, sabe que o espírito manifestante está falando e à medida que as palavras estão sendo ditadas, se lembram, ainda que vagamente, do que o espírito falou. São os mais comuns. Então, na mediunidade de psicofonia, a entidade se aproxima do médium, ele concentrado, ele expande o corpo perispiritual, lembra do mecanismo da mediunidade? E aí eles se juntam e com isso ele vai transmitir o seu pensamento. À medida que ele transmite o pensamento, esse médium fala, né? É lógico que reveste com as palavras deles, com as entonações deles, com os sentimentos dele, mas ele capta o que o espírito está sentindo, está pensando e está falando, né? A outra aula eu falei sobre isso. E aí, quando o espírito se desliga, ele lembra vagamente, tá? Por quê? Porque não passa na memória residual desse médium, na memória mesmo, como nós temos aqui quando nós estamos assim, lúcidos, né? Por quê? Porque ele está num processo de concentração. Então, ele guarda pouca coisa, né? Mas ele guarda alguma coisa. Ele sabe que teve uma incorporação, que o espírito falou alguma coisa, mas os detalhes ele pode não lembrar.
Os médiuns inconscientes, ao contrário, eles não sabem o que o espírito manifestante diz, tá? Por quê? Porque ele faz um desdobramento perispiritual tão grande para a manifestação ser mais, ter mais facilidade, né? Para esse espírito, que ele se desliga. Mas não quer dizer que ele não tem o domínio sobre o corpo, sobre a mente, sobre tudo que ocorre. Como espírito, ele se desliga do corpo, mas desliga momentaneamente, lógico. Mas ele tem o domínio ainda. Então, durante a comunicação, ele fica como que adormecido. E quando o espírito se retira, ele desperta, né? E não lembra do que o espírito falou. Então, ele pode falar o que foi que aconteceu, né? Ele não sabe. Mas inconscientemente ele faz o controle, sim. Tá? Então, por exemplo, um espírito não pode falar, levanta, vai lá e faz uma coisa. Ele não deixa acontecer isso. E vem os médiuns videntes, né? Eles são adotados da capacidade de ver os espíritos. Então, pode ser de vários graus também. Então, pode ser uma pessoa que está no estado normal e que vê uma aparição, né? Um espírito que chega e se mostra para ela, né? Eu até estava acabando de conversar com uma amiga e ela me narrou um fato em que ela viu numa reunião, ela chegou numa reunião de família e ela olha e viu uma senhora com uma roupa X, descreve a pessoa inteirinha. E ela conta para uma pessoa da festa. E era a mãe dessa pessoa da festa, né? Que tinha desencarnado fazia 2 anos. E ela falou, engraçado, porque eu não conhecia ela antes. E ela estava com a roupa X, estava com o cabelo, uma luminosidade em volta dela. E como ela morreu com câncer, a última vez que ela viu essa senhora, ela estava careca. Então, ela por causa da quimioterapia. Então, ela não sabia da mulher como ela era antes, né? E ela apareceu. Quando ela descreveu para a filha falou, é minha mãe. Ela descreveu até detalhes da roupa, mas foi rápido, né? Então, a gente pensa que não é, né, espíritos, né? Mas é. Isso tem vários casos sobre isso, né? Um monte de casos sobre isso, né? Que as pessoas veem e às vezes nem tentam se enganar, assim, trazer para nossa realidade. Aí eu acho que eu tive sei lá, né? Uma ideia aqui, é minha ideia, acho que é da minha imaginação, né? E na verdade é isso mesmo, né? Existem também aqueles casos da mediunidade em que o espírito o médium é sonâmbulo, né? Então se distancia mais do corpo físico, seu espírito, e é difícil ser um estado permanente da pessoa ver direto, né? Eu sei quem vê direto foi o Chico e o Divaldo. O Divaldo uma vez contou para mim que ele vê os espíritos direto, assim como a gente anda na rua, né? Eu falei, mas como que faz, né? Ele falou, então, é assim, sabe quando você anda na rua e você vai andando e você não olha para as pessoas? Eu vou andando e não percebo se é encarnado, desencarnado, não. Mas quando eu quero prestar atenção, então eu presto atenção e aí eu vejo se é encarnado ou desencarnado, né? Então, o desencarnado não tem ligação com o perispírito, o encarnado tem, né? Então, ele percebe por aí. E aí ele falou assim, eu não dirijo por causa disso, né? Porque imagina, né? Você vê um espírito, você não sabe se é gente, se é espírito, se está encarnado ou não. Então, é um fenômeno mais raro, né? Esse de estado sonambúlico, né? E às vezes ele pode ser um efeito de uma crise passageira. O médium vidente julga ver com os olhos, como os que são dotados da dupla vista, mas na realidade é a alma quem vê. E por isso é que eles tanto veem com os olhos fechados como com os olhos abertos. Então quem vê é o espírito, né? Não é o corpo físico. Então, se você vê e fechar o olho, você vai continuar vendo, né? Donde se conclui que um cego pode ver espíritos, do mesmo modo que qualquer outro tem uma perfeita vista. Eu vou contar para vocês que meu avô materno, ele era cego, né? E quando ele estava para desencarnar, né? Eu fiquei com ele no hospital, né? A gente revezava, né? Então ele conversava com os espíritos, era muito engraçado. Quer dizer, coitado, né? Aí ele falava assim, e falava o nome do irmão, que já havia desencarnado há muitos anos. Fulano, você tá aqui? Que bom que você veio, né? E ele era cego.
Aí eu falava, vô, você tá vendo ele? Ele falava, tô, ele tá aqui, ó. E minha mãe acabou de entrar, que também já tinha desencarnado há muitos anos, eu nem conhecia. E eu falei, o que que eles estão falando com o senhor? Ele falou, eles estão falando que tá na hora de eu ir. Eu falei, fala para eles deixarem o senhor mais um pouquinho, né? E ia com ele, né? E ele ia também, né? Mas ele não tinha consciência de que ele estava vendo, ele era cego, né? E ele estava vendo, né? Então é muito engraçado, porque a pessoa chega a confundir a realidade, né? O nosso mundo físico com o mundo espiritual. E por isso que muita gente pode ser vidente e nem percebe muito bem isso, né? Mas o médio vidente, ele tem trabalhos a fazer, né? Então, ele usa a mediunidade para o desenvolvimento dessa faculdade para o benefício dos outros, né? Não é uma coisa para ficar de brincadeira, né? E depois vem os médios sonâmbulos. O sonambulismo ele pode ser considerado uma variedade da faculdade mediúnica. Muitas vezes, quem age sobre o corpo físico é o próprio espírito, no momento de emancipação da alma, ou seja, ele está dormindo, né, o espírito se desdobra e, às vezes, alguma preocupação daquele momento, ele vai e aciona o seu corpo físico e vai fazer aquela coisa, né? E aí ele ouve, percebe, além dos sentidos, em geral, acontecimentos que são amplos, porque sua alma está mais livre. Então ele vê, ele anda, ele caminha, ele sabe onde estão as coisas dentro da casa, né? Eu acho que tem milhares de casos, né? Eu acho assim, toda família deve ter um sonâmbulo que levanta à noite, que caminha, sei lá, né? Em casa tinha, né? O Abilinho era sonâmbulo. Eu lembro de uma história de uma amiga minha que a mãe dela vendia joias, né? Essa é interessante porque assim, só ela sabia a coisa, né? E ela tinha um cofre, e esse cofre só ela sabia o segredo, né? E aí ela sempre, minha amiga contando, né, que ela sempre antes de dormir, ela chegava e punha as joias assim, né? E arrumava todas as joias, enrolava naqueles panos, né? E guardava no cofre e fechava, que só ela sabia o segredo. Teve um dia que ela não deu tempo, ela estava corrida e ela não conseguiu arrumar as joias do jeito que ela queria, porque no outro dia ela saía de manhã para vender e saía cedo, assim, né? E ela pegou os panos e guardou no cofre, fechou o cofre, né? No outro dia de manhã ela levantou e estavam todos os panos em cima da cama dela, assim, ela deitada e os panos todos em cima da cama dela. E aí foi aquele alvoroço em casa, que acharam que tinha entrado o ladrão, acharam que o cofre estava aberto, acharam que tinha o ladrão, que alguém tinha mexido, blá, blá, blá. Aí depois foram vistoriar, né, a vida dela ali nos outros dias, né, e perceberam que era sonâmbula. Era ela que levantou, abriu o cofre, né, no sentido de preocupação do dia a dia, que não tinha feito o que era habitual dela fazer. Então ela chegou, pegou os panos, só que o corpo pediu cama, né? Não sei como é que foi a história aí, né? Então é mais ou menos isso, né? Mas também um espírito pode usar desse corpo nesse momento de desdobramento. Então, algumas pessoas que trabalham com espíritos há muito tempo usam do estado sonambúlico do médium para se manifestar, ou através da fala, ou através da vidência, ou através de algum tipo de ação, ou efeitos de cura, de passes magnéticos, né? Alguma coisa assim, tá? É comum também acontecer. Normalmente esse médium ele é passivo e o que diz não é dele. Então, nesse momento que ele está em desdobramento, né, e uma entidade se comunica através dele, lógico, não é dele. Mas, como eu sempre falo, tem o filtro cerebral e o médium ele tem o controle. Né? Mesmo estando no estado sonambúlico, ele pode achar que não tem, mas a partir do momento que ele coordena melhor a mediunidade dele, ele tem o controle, mesmo sendo inconsciente. E aí vem os médiuns curadores, né? O médium curador é aquele que consiste no dom de curar por um simples toque, pelo olhar ou mesmo por um gesto sem nenhuma medicação. A maioria dos médiuns curadores recorrem à prece, que é uma evocação. Então, é ele pessoalmente, tá? Mas quando ele recorre à prece e faz uma evocação, o que acontece? Os amigos espirituais o auxiliam. Então, ele serve de canal para
a transmissão dessas energias, que facilita a transmissão da energia. Há uma intervenção de uma potência oculta que caracteriza essa mediunidade. Então, quando ele sozinho, né, é a capacidade dele de tocar, de orar. Quando ele ora e o espírito ajuda na transmissão dessa energia, o que acontece com os nossos médiuns passistas, ele está potencializando a sua mediunidade. Então, os médiuns curadores têm o poder de curar, de aliviar o doente, não só pela imposição das mãos, né? Pela só imposição das mãos ou pela prece. Essa faculdade não é essencialmente mediúnica, como eu falei. Possuem os verdadeiros crentes, sejam médios ou não. A mais das vezes é apenas uma exaltação do poder magnético, fornecido, se necessário, pelo concurso dos espíritos, né? Já o médium passista, ele o canal mesmo, né? Mediunidade curativa reveste da mais alta importância, desde que alicerçada nos sentimentos mais puros e mais pura fraternidade. Então, é claro que não nos reportamos aos magnetizadores que desenvolvem forças que lhes são peculiares no trato da saúde humana. Referimos sim aos intérpretes da espiritualidade superior, consagrados à assistência providencial aos enfermos para encorajar-lhes a ação. Então, o que é um médium passista? É um médium curador que, através dessa possibilidade que ele tem de transmitir energias pelas mãos, né, ou pela vontade, pela fala, né, tem várias designações, né, ele é estimulado pelos espíritos, então uma quantidade maior de energia passa por ele e a pessoa que tem a necessidade absorve essas energias curadoras, tá? Então, posso ser eu somente e posso ser eu como médium de espíritos, né? Normalmente as duas coisas, né? E aí vem os médios pneumatográficos, aqueles que têm aptidão para obter a escrita direta. A gente falou de escrita direta às aulas passadas, né? Ela é rara, serve para comprovar a intervenção de uma potência oculta nas manifestações. Hoje é muito difícil acontecer uma escrita direta, né? Isso dá muito trabalho para os espíritos, é extremamente cansativo para eles e não tem a necessidade, porque a gente tem hoje as reuniões mediúnicas, né, onde os espíritos podem conversar conosco na medida do possível, né? E vem a psicografia. A gente não podia deixar de falar do Chico, né, que conseguiu um fato inédito, né, no mundo, né? A gente não valoriza as coisas que a gente tem, né, como médium. Tô falando como médium, não tô nem falando como pessoa, né, que era um espírito incrível, né, extraordinário, né, de luz. Ele psicografou mais de 450 livros, sabe o que é isso? 450 livros, né? Então é uma loucura isso, né? E uma bondade tremenda, incrível, né? E com diversos espíritos, em diversas línguas, né? Diversas aptidões, né? O primeiro livro dele foi Parnaso de Além Túmulo, todo mundo sabe. Mas basta ver que nesse livro, ele foi um livro de comprovação, né, da mediunidade. Por quê? Quando ele escreveu Parnaso de Além Túmulo, ele usou de vários poetas vieram escrever, né? São poesias, né? Então, vários poetas vieram escrever. E cada um com o seu estilo, com as suas características. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram esse livro e deram para as pessoas avaliarem. E foi avaliado que tem até um logaritmo, né, uma equação matemática, né, que uma empresa fez, né, comprovando assim que não era possível que ele conseguisse, de todos os autores, escrever a poesia do jeito que ele escreveu, usando todas essas características, né? E aí alguns familiares que reconheceram o estilo, escritores que reconheceram o estilo daquela pessoa que escreveu, né? E assim por diante. Então, é um livro maravilhoso, todo mundo tem que ler, né? São poesias lindas, né? De diversos escritores brasileiros ou não. E a partir daí ele começou a escrever usando
através da sua mediunidade, o Emmanuel, o André Luiz, né? E um monte de espíritos, amigos, familiares, né? Que usaram dessa mediunidade. Mas o médium mesmo, né? Ele não fica com uma mediunidade só quando ele começa a desenvolver a mediunidade. Então, o Chico, por exemplo, vou contar uma história que não sei se eu já contei ou não para vocês, mas vamos lá. Que deve estar no livro do Adelino, que eu lembro que o Chico contou essa história. Então, era o seguinte. Quando ele escreveu Paulo e Estevão, que é um livro assim maravilhoso que todo mundo tem que ler, sendo espírito ou não sendo, todo mundo tem que ler esse livro. Ele é maravilhoso, eleva a gente. Ele leva a gente para um outro patamar, né? Então, quando ele estava escrevendo Paulo e Estevão, e o Emmanuel chegou no momento em que foi descrever quando Paulo vê Jesus, né? Que ele estava perseguindo a caminho de Damasco, estava perseguindo Jesus, e ele vê Jesus com aquela luminosidade e cai do cavalo, né? E cai no chão. E nessa hora ele já ele entende, né, intimamente a grandeza de Jesus. Então ele pergunta: o que quer que eu faça, né? E ele quebra os agrilhões, né, e caminha comigo, né? Jesus fala lá para ele, né? E ele fica um tempo cego de tanta luminosidade que ele viu, né? Quando o Emmanuel foi escrever esse pedaço, ele sentiu uma certa dificuldade, né? Porque a cena é tão maravilhosa, é tão envolvente, é tão perfeita, né? É um encontro de almas ali tão elevadas, né? Que é difícil se colocar no papel. Gente, eu tô falando o que eu interpretei que o Chico contou, tá? Vocês me perdoem minha pequenez. E ele fica assim, o Emmanuel fala assim, peraí, eu vou criar a cena e você vai assistir a cena, para você sentir o que foi a cena, né? Só da gente imaginar, a gente já fica assim. Agora você imagina que quer sentir um quadro que o Emmanuel fez. E o Chico contou que ele, quando estava psicografando esse livro, uma parte. Psicografar livro, gente, não é uma coisa muito fácil. Você tem que ter todo dia o mesmo horário, você tem que estar disponível, você tem que estar ali, você tem que se responsabilizar, é um compromisso muito sério, né? Para escrever 450 livros não é muito fácil, não, né? Você tem que todo dia se dedicar, né? Você tem que parar o que você está fazendo naquele momento, naquele horário, e se dedicar à psicografia, né? E aí, o que ele fazia? Uma pessoa cedeu a garagem dele. E ele tinha uma mesinha, ele sentava embaixo desse lugar ali, e ali ele se concentrava em silêncio. E ele contou que às vezes o pessoal, ele tinha uma reforma na casa, não lembro como é que era a história. Só sei que tinha um montinho assim de terra do lado onde ele estava psicografando. Imagina a situação, né? Você psicografando um livro como Paulo Estevão, assim, numa garagem de uma casa sem recurso nenhum, né? Com lápis. E ele falou assim que toda vez que ele ia psicografar, aparecia um sapo e ficava ali do lado dele. E aí o Emmanuel cria a cena. E o Chico começa a vivenciar a cena. Não é só ver, não é só ouvir, é sentir, é vivenciar. E ele cai de joelhos nesse monte de terra e cai de joelhos quando acontece a aparição de Jesus e o encontro, né? Que nem o Paulo fez, né? Caiu do cavalo, né? Ele cai de joelhos, emocionadíssimo, tudo e tal. E quando a cena desaparece, lógico, ele está em prantos, né? Para entender o sentimento, para transformar naquilo em palavras, para a gente poder ler, né? E agradecer sempre para ele, né? E para todos esses espíritos que estão aqui, né? E que a gente esquece sempre disso. E ele quando ele volta, né? Ele vira pro sapo e fala assim: "Você viu, né?" Aquele jeitinho do Chico sensacional, né? Mostrando que não é só psicografia, né? Quando a gente desenvolve mediunidade, a gente vai afinando a percepção, né? E várias áreas vão se abrindo, né?
a ponto dele sentir, vivenciar, né, como se estivesse lá vendo a cena, né? Bom, isso é um caso que eu acho sensacional, né, da gente entender a grandeza do Chico Xavier e a grandeza dessas entidades que vêm até nós e nos dão essas informações, né? Então, a gente não podia deixar de citar o Chico Xavier, que ele é maravilhoso. E além disso, o Divaldo Pereira Franco, né? Que está aí com seus 93 anos, né? Lindo, maravilhoso, com mais de 240 livros psicografados, também pelos espíritos, Joana de Anjos, Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros, né? Que são maravilhosos também e que tem toda essa sensibilidade que a gente está falando, né? Então, à medida que vai abrindo a mediunidade, né, para uma área, se você trabalha no bem, né, você vai abrindo outras. Ah, Vânia, mas eu não tenho nada, eu não sinto nada, tá. Mas o que você puder trabalhar em função das pessoas, você se transforma num canal. Ah, você vai ser palestrante. Ah, eu tenho medo. Ah, tá, vai dar passe. Você se transforma num canal de energia. Você começa a transmitir mais energia, mais límpida, mais pura, né? Faz as suas preces diárias para as pessoas. É a vontade de querer, né? Médium, como falou o primeiro slide, todos nós somos. Agora, usar isso para o trabalho do bem e se transformar num médium mesmo, como o Kardec falava, só depende da gente de querer fazer, né? E transformando isso em facilidade para a gente, né? Então, o Divaldo conta infinitas histórias, né, da vida dele, em que a mediunidade foi ostensiva, que ele via os espíritos, que ele se encontrava com os amigos espirituais, né? Tem coisas maravilhosas, né? Eu vou contar uma então, porque eu adoro o Divaldo, né? Então vamos lá. O Divaldo conta que, eu não sei se eu contei para vocês essa, mas vou contar, vai. O Divaldo contou uma vez que ele tinha um espírito que sempre estava ali do lado dele, né? E não gostava dele. Era um espírito. Ah, isso daí apareceu no filme do Divaldo. Só que eles não fizeram o fechamento certo. Eles não fizeram o fechamento, mas é mais ou menos isso. Esse espírito sempre aparecia para ele. E normalmente aparecia nos momentos assim que ele tinha problemas na vida. Então tava tendo um problema lá, ele olhava assim, o espírito tava lá rindo, fazendo assim, ó, né? Tá vendo, né? Tá pagando, né? Sabe assim, meio vingativo. Aí ele diz assim que uma vez, quando ele estava na África do Sul, ele tinha saído, acho que do hotel, não sei, e teve uma rebelião ali, um momento de tensão, com tiros, tudo, e ele passou mal de ver tudo aquilo lá, né? E ele caiu no chão, as pessoas empurraram, todo mundo caiu, foi assim, tipo um atentado, né? Quando ele olha assim, o espírito estava lá e falando, ó, né? Feliz porque ele estava sofrendo. E depois que passou algum tempo, chegou para ele uma criança, porque a Mansão do Caminho, ela é na Bahia, não sei se vocês sabem, mas ela é na Bahia, e ele recebe crianças assim de doação, né? Crianças que vêm, eles colocam a criança na caixinha de sapato e põe lá, criança que a mãe quer doar, deixa lá, crianças que têm problema, pai tem problema, qualquer outro tipo de problema, seja por lei ou doença, e essa criança vai ficando lá. Então, ele adotou vários filhos, vários filhos. E a mãe dos filhos ele põe Joana de Ângeles, né? E adotou no nome dele mesmo, né? E várias crianças são adotadas ali na Mansão do Caminho. Então são várias casas, né, em que as pessoas vivem como se fossem famílias mesmo, né? Junta 6 pessoas aqui e uma mãe, 6 pessoas e uma mãe que fica naquela casa. E tem as escolas para a criançada toda, tal, e depois vocês entram no site que vocês vão ver do Divaldo, da Mansão do Caminho, a maravilha que é aquilo lá, né? É conhecida internacionalmente. Então, numa dessas crianças que chegou, né? E ele foi lá, acolheu a criança, e naquele tempo ele falava assim: não pode adotar mais nenhuma, porque não cabe mais, pelo amor de Deus, não vamos adotar mais nenhuma. Chegou um espírito para ele, que ele, naquele momento ele não falou quem que era, e falou assim: essa você tem que querer. E ele falou: nossa, mas não cabe mais, não tem onde pôr, não tem cama mais, não tem mais lugar para pôr essas crianças, né?
Porque imagine que é um lar de criança, né? Não é uma coisa assim de pôs lá e fica. Não, você tem que cuidar, você tem que alimentar, você tem que vestir, você tem que dar escola, né? E aí esse espírito falou, põe e aceita. Ele pegou a criança com o maior carinho, chamou o médico, levou, olhou, toda a criança estava subnutrida, desidratada, tudo, cuidaram dessa criança. E aí ele pegou e falou, não, essa eu vou adotar no meu nome também. Acho que ele tem mais de 600 adotados no nome. E aí ele pegou e ficou com a criança. Nisso aparece a entidade e fala assim, durante a tua vida toda eu te acompanhei, mas eu não acreditava que você era isso que você mostrava. Não acreditava. Hoje eu sou obrigado a acreditar, porque esse espírito que reencarnou é minha mãe e você pegou como se fosse seu filho. Então agora eu vou me afastar de você, né? Então, olha que mediunidade extraordinária, né? Primeiro, vendo esse espírito lhe perseguindo a vida toda. Depois, ouvindo o que ele falava. Depois, vendo as entidades amigas lhe aconselhando, aceitando os conselhos, né? Mudando a forma de vivenciar, né? Que é difícil para a gente mudar, né? Basta ver essa pandemia, né? Quantas dificuldades a gente tem e como a gente sofre, né? Porque mudou uma coisa na nossa vida, né? Algumas coisas na nossa vida, né? Por imposição, que sabe lá o quê, né? E aí ele, então, para vocês verem que não é só a psicografia dele, não é só a psicofonia dele de falar, do que os espíritos pedem, né? Vai se ampliando tudo, vai abrindo os horizontes, né? A gente vai se tornando aquele homem, né? Que é o homem do futuro, que é aquele homem que quebra as barreiras do mundo físico e começa a vivenciar o mundo espiritual, né? Tá longe da gente ainda? Pode ser que sim, mas a gente vai chegar lá um dia, né? Em que a gente vai perceber as coisas, né? Não é só pegar nas coisas, ouvir a coisa, né? Que a gente tem aqui no mundo físico, né? A gente vai começar a perceber outras variações das coisas, né? É bonito isso, né? Nós vamos chegar lá um dia, gente. Todos nós vamos chegar lá. Eu até fico emocionada. Então vamos lá. Então, o que é psicografia, né? A psicografia, ela é a escrita que uma pessoa dá a possibilidade dos espíritos escreverem por seu intermédio, é só isso. Ela pode ser de 3 tipos: consciente, semimecânica ou mecânica. A consciente é o médium tem plena consciência daquilo que ele escreve, apesar de não reconhecer em si a autoria das ideias contidas no texto. Então, o que ele faz? Ele pega um lápis, tem um papel, uma caneta, um papel, ele se concentra e deixa a mão livre. A possibilidade mediúnica dele lhe permite que o mecanismo do braço, né, se junta, ligada ao cérebro, né, dê a passividade para uma entidade. E essa entidade se liga no local cerebral determinado, né, geralmente muito relacionada a essa área aqui, e ele vai escrever. No começo é garrancho e tal, mas à medida que ele vai desenvolvendo, ele vai tendo agilidade com a mão, né, na hora da escrita. Então, as primeiras vezes vai ser uns riscos, né? Que nem criança quando faz as primeiras palavras, né? A, L, 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 E, né? O, faz uns círculozinhos, né? No caderno de caligrafia, acho que nem existe mais isso, né? No meu tempo tinha. E aí ele vai fazendo isso. Depois ele vai já pegando as palavras e as frases. Então, na mediunidade de psicografia consciente, passa pela mente dele o que a palavra que é para ser escrita, a frase que é para ser escrita. E ele solta a mão. E a mão vai escrevendo, tá? Só que ele tem consciência, tá? Só que não é dele. Ele reveste também um pouco dele, tá? Mas não é tudo dele, não é dele. Aí a semimecânica. A semimecânica, ele tá consciente do fenômeno, ele percebe o que vai ser escrito, só que a mão tem um impulso mais violento. Então, na hora de escrever, a mão é mais... Ele não consegue controlar muito a mão. Se ele quiser parar, ele para. Mas se ele deixar, ele não tem o controle da mão, tá? Então, por exemplo, esses médios até precisam de ajuda para virar a folha, né? E
ele pode esquecer do que foi escrito, porque passa pelo cérebro, mas não registra a memória, tá? Ele guarda pouca coisa. E o mecânico, a psicografia mecânica, ele fica quase que inconsciente, ou com o olho aberto ou com o olho fechado, e a mão escreve mecanicamente, sem que ele conduza, tá? Normalmente, não passa pelo cérebro físico, na memória, não registra, e ele só vai ver depois quando ele pega para ler. Ele tem o controle também. Toda mediunidade passa pelo controle do espírito, tá? Só que ele não guarda na nossa memória física, né? Vamos falar assim, tá? Se ele quiser lembrar o que foi escrito, ele tem que... Bom, e aí a gente pergunta, mas para que os espíritos se comunicam, né? Para que os espíritos precisam se comunicar? Então, pegando do livro dos médios, ele escreve assim, né? Um pai não abandona o filho porque este é surdo e cego e não pode ver nem ouvir. Que é o nosso caso, não vemos nada, não ouvimos nada, nós somos que nem pedra, né? Ficamos aqui vivendo a nossa vidinha, né? Sem ter contato lá com o mundo espiritual, né? Pelo contrário, esse pai... ele envolve-o na sua solicitude, como os espíritos bons fazem conosco. Gente, quantos milhares de livros já não foram escritos, quantas milhares de intenções nós já não tivemos, quantos espíritos já não nos ampararam, quantos nós pedimos através da prece e as coisas aconteceram até muito melhor do que a gente pudesse imaginar, né? Se eles não podem transmitir-nos materialmente o seu pensamento, ajude-nos com a sua inspiração. Então, os espíritos fazem isso conosco. É só a gente deixar, né? Agora, em vez da gente deixar, a gente cria mais barreira ainda. Tem medo, sei lá, imagina um monte de coisa, que é uma bobagem, né? Então, mediunidade é maravilhoso, né? É um canal maravilhoso, né? Em que a gente pode aprender um monte de coisa, né? Da nossa própria vida. Bom, espero que vocês tenham gostado. Que Jesus nos ampare e nos ilumine, né, nessa nossa jornada, que a gente possa ter disposição para o trabalho no bem, para ajudar as pessoas, para estar sempre imaginando que o significado da nossa vida aqui na Terra, né? E uma frase do Chico: cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos, né? Então, vamos ajudar. Se não é a mediunidade ostensiva, em que a gente possa trabalhar numa sala mediúnica, que possamos fazer umas palavras de conforto, que possamos mandar algumas mensagens, né, pelo celular de carinho, atendendo as pessoas, né, aqueles que se encontram mais sozinhos. Tantas coisas a gente pode fazer, né? E os amigos espirituais estão sempre nos favorecendo, né? Que Jesus nos ampare a todos, nos ilumine então, e que possamos estar aqui. Até a próxima aula, se Deus quiser. Gratidão, muito obrigada.